Vamos lá então. Boa tarde. Iniciar aí nossa live. João já entrou. Grande, Grande fala. João. E aí? Vamos nessa? Beleza? Beleza, Vamos. Meu áudio tá bom? perfeito. E o meu, bom? Tá chiando um pouquinho, mas tá comprometendo não. Tá de boa. Pera Você aí. tá com o ventilador aí? Uhum. Acho que agora ficou melhor, não ficou? Pouco. E agora? Top. Top. Show. Vamos lá, cara. Começa se apresentando aí pro pessoal que não te conhece ainda. Fala um pouquinho o que você faz, o que você gosta de trabalhar mais. Isso aí. Então, sou o Gabriel, conhecido como João também. É, trabalho mais com o público feminino, a musculação, trabalho também com reabilitação de joelho e sou estudante de nutrição também, né? E é basicamente isso. Beleza. Bom, vamos falar hoje sobre um tema que interessa muita gente, né? Que é como desenvolver glúteos, como transformar a bunda em glúteo. É, E vamos tentar aí ser o mais objetivo, deixar dicas práticas para o pessoal que eles possam implementar e sim. consigam aí já a partir de amanhã, a partir de segunda já estar implementando aí no seu treino. Uhum. Então vamos lá, vou começar fazendo aqui algumas considerações, né? Que o glúteo é um músculo muito grande, então é muito grande, tem fibras em vários sentidos diferentes e isso já começa a nos indicar aí que é um músculo que precisa de uma atenção especial no sentido que requer diferentes exercícios para estar recrutando esses diferentes feixes musculares. Então a gente sabe que o glúteo faz diversos movimentos, como a extensão de quadril, a abdução, a rotação externa, e aí por isso é bom a gente estar também trabalhando uma grande gama de exercícios para estar conseguindo explorar melhor o glúteo em toda a sua amplitude. E a gente sabe que crescer volume, né, é relativamente tranquilo, mas o que traz a beleza do físico, o que traz a beleza da musculatura são justamente os detalhes. E aí, para isso, a gente conseguir lapidar esses detalhes, a gente explorar diferentes exercícios, diferentes ângulos, é bem importante. Exatamente, por isso que é imprescindível, né, Matheus? Tem muita gente que abomina, né, o lance os exercícios isolados, né? Porque muito pelo que você falou, o glúteo ele faz movimentos, a musculatura do glúteo faz movimentos em muitos planos de movimento. Então, por isso que é interessante a gente estar usando exercício isolado, sem deixar de fora a elevação pélvica, né? E carga. A musculatura do glúteo é uma musculatura que tem uma característica que depende muito de carga, certo? Então, é isso. Beleza. Vamos começar então pelo início, né? A gente precisa fazer a escolha dos exercícios, mas antes dessa escolha a gente precisa fazer uma avaliação postural. Eu queria que Isso. você pontuasse aí quais são os detalhes que a gente precisa ficar atento. Então, vamos lá. O que acontece? Aí a gente já vai, né, conectando com várias coisas que a gente pode falar, tá respondendo aqui, como a periodização, né? Mas em relação à avaliação postural, principalmente nas meninas, a gente encontra duas síndromes, que é muito. A gente bate o olho assim e a gente já percebe, que é a síndrome cruzada, né? E a síndrome de abdução de quadril. Essa segunda síndrome é que a gente começa a perceber ali que os desequilíbrios musculares que existem para a gente estar intervindo em cima com os alongamentos, né? E depois estar evoluindo com a carga propriamente dita, né? Com exercícios específicos. Então a gente, ao analisar o glúteo, a gente também analisa o pé, o quanto esse quadril ele é rodado internamente, né? Porque isso também interfere na posição, na forma da musculatura, né? E é extremamente importante a gente estar alinhando, né, todo esse eixo postural para a gente estar modelando, né, na fase final da periodização. Beleza. Bom, em relação a essa questão da avaliação postural, o que eu acho interessante a gente pontuar é que o glúteo ele é um músculo fásico. Então ele é um músculo que tende a se alongar. E ao se alongar,
ele não consegue exercer a sua função com propriedade. E o que acontece? O glúteo ele é rodeado de músculos tônicos, músculos que tendem a se encurtar e roubar a ação deles. Então, como exemplo, o ilipsoas, os posteriores de coxo, os adutores, são músculos que muito facilmente se encontram encurtados, né, geram desvios posturais e acabam roubando a ação do glúteo. E né, a gente consegue identificar isso tanto pela avaliação postural e tem alguns sintomas que a gente identifica também nos exercícios. Pode falar. Para ficar mais fácil para todo mundo entender isso, é como se fosse... o nosso dever como treinador é fazer com que a noiva chegue junto com o noivo na igreja. Como se a noiva fosse o glúteo máximo e o noivo fosse essas musculaturas tônicas, né? Para ficar fácil de entender. Porque o que acontece? Quando a gente faz a avaliação postural ali, de começo a gente precisa estar alongando essas musculaturas tônicas, adutores, isquiotibiais, né? Que participam de forma conjunta com o glúteo máximo, né? Ainda tem, Matheus, uma outra coisa que é muito interessante a gente falar aqui, que é o fator respiratório. Quando a gente faz as trocas respiratórias, né? Quando está fazendo exercício ali, agachamento, elevação pélvica, a gente usa do diafragma. O diafragma, ele tem uma relação com o ilipsoas. E o ilipsoas, ele tem uma relação com o glúteo máximo. Então, quando a gente tem uma respiração incondizente ou uma respiração alterada durante o exercício, a gente não consegue fazer o bracing, aquela estabilização, a gente perde um pouco ali a ação do glúteo porque a gente não deixa essa pelve em neutro. A gente perde a neutralidade da pelve e quem está na pelve é o glúteo máximo, né? Então, acertar essa coordenação da respiração na fase concêntrica e excêntrica do movimento é muito importante também. Por isso que no início do trabalho a gente sempre frisa nisso, né, trabalhar a respiração correta, porque faz total diferença, né? E isso é muito legal porque a gente começa sempre pegando... tem muita gente que tem a respiração mais apical, né? Pede para fazer uma inspiração, faz uma respiração mais torácica do que a diafragmática. Então, acertar esse ajuste respiratório para a gente melhorar a ação do glúteo máximo também é um outro detalhe muito importante para a gente estar melhorando a ativação dessa musculatura. Perfeito. Esse trabalho de base, né? A gente vê que é o que o pessoal mais peca. E não é porque é um trabalho de base que ele necessariamente é fácil ou simples, né? Pelo contrário, é um trabalho essencial para você conseguir utilizar estratégias mais avançadas. Então, se você não sabe respirar, se você não está com os alongamentos em dia, nem sentir a musculatura trabalhar direito você vai conseguir. Então, durante a elevação pélvica, por exemplo, a gente sabe que quando os posteriores estão muito encurtados, por exemplo, a pessoa não vai sentir glúteo. Ela sente posterior, ela sente quadríceps, mas ela não vai sentir glúteo. Isso é sinal que o glúteo dela está totalmente inibido pelos músculos vizinhos, né? Pelos músculos entornos ali do glúteo que a gente comentou aqui. Então, esse trabalho de base é essencial, começando aí pelos alongamentos, né? Pela respiração, pelo bracing, pelo posicionamento correto no exercício. Isso tudo é muito importante. Tem mais uma coisa também, Matheus, o lance de a gente se atentar ao treinamento de panturrilha. Por que eu estou falando isso? No nosso pé, a gente tem as musculaturas que fazem... É que é difícil explicar isso aqui. Fazem a pronação e a supinação, né? A gente também conhece esse movimento como inversão e eversão. Então, quando a gente está ali atento ao trabalho de panturrilha, a gente faz um fenômeno fisiológico, né, durante a contração chamado co-contração dessas duas musculaturas para a gente manter o alinhamento do pé no treino de panturrilha. Porque isso vai dar um equilíbrio ascendente. Então, vai ajudar naquela dismorfia que tem, né, naquele vácuo que tem do lado do quadril, que a gente chama de depressão trocantérica. E esses detalhezinhos mínimos vão acertando conforme esse aluno vai conseguindo pegar mais carga. Então, vai dando um desenho
final interessante para essa musculatura. Perfeito. O glúteo, né? Ele é um músculo que tem um apelo estético muito grande, mas acho que vale a pena a gente pontuar também que dores na lombar, por exemplo, muitas vezes estão associadas com a fraqueza de glúteo. Sim, Então, treinar glúteo não é coisa só de mulher. Então, para o homem verdade. precisa, tanto pela questão estética e também pela questão funcional, treinar glúteos. Às vezes a pessoa tem ali por muitos anos já uma dor lombar, uma dor de joelho, alguma coisa assim, e ela acha que o problema ali é local, mas não. Às vezes o problema está pela fraqueza de glúteo. E aí existe essa associação direta entre a fraqueza de glúteo e a dor lombar. Eu costumo dizer que o cara que tem dor lombar, normalmente ele é bunda mole. Exato. Pra você tem ideia, né? O glúteo ele está entre a coluna vertebral e o membro inferior. Olha a importância do músculo. Então, ele está entre uma parte acima e uma parte abaixo, sustentando quem está em cima e quem está embaixo. Então, assim, é muito interessante isso, né? Então, é um músculo que a gente tem que dar valor, porque ele vai ajudar em qualquer exercício de membro inferior aí que a gente vai estar fazendo. Certo. Bom, vamos falar um pouquinho então da escolha dos exercícios. Né? A gente acha que basta fazer agachamento e leg press para desenvolver glúteos. O que você tem a falar sobre isso? Então, a gente volta a dizer, né, cara? O glúteo ele tem fibras, né, na diagonal, na vertical. Então, não sustenta. A palavra é essa, não sustenta fazer só agachamento e leg press para desenvolver essa musculatura. A gente tem que usar isolado, né? Porque até por uma questão pela amnésia que essa musculatura tem. Ela é uma musculatura, pela característica da musculatura, ela tem que ser pré-ativada. Depois você pode até falar sobre a técnica de pré-exaustão, né? Pré-ativação antes do treino para a gente quando for entrar no treino propriamente dito, essa musculatura está mais ali, digamos assim, mais excitada para ser estimulada durante o treino. Então é muito interessante também o lance do treinamento em si, para desenvolver isso. Você pode até falar um pouco melhor sobre a técnica da pré-exaustão. Vamos chegar lá já, mas dá aí seu top 3 exercícios de glúteo, pessoal. Cara, então foi uma pergunta que me fizeram também aqui. Então, cara, vai lá. Eu vou dar o meu também, a gente vai falando. Tá. Top 3, vamos lá. Top 3, vamos lá. Elevação pélvica. Top 3, não, em terceiro lugar. Começando pelo último. Pelo último. Levantamento de terra, sumô, tá? Na minha opinião. Depois eu posso falar o porquê disso. Agachamento búlgaro e elevação pélvica. Igual vai os ser meus. parecido. Eu só trocaria a ordem. Eu colocaria o terra em segundo pelo potencial de sobrecarga ser maior. Mas aí fala aí, por que tu prefere o búlgaro? Porque, então, não, por que eu prefiro o búlgaro? Isso. Não, porque, então, ó, elevação pélvica é fato que é um dos melhores que tem. O búlgaro, pela posição do pé, né, a gente consegue extrair muito dessa musculatura e também pelas variações do como a gente vai estar segurando o halter na mão. Eu fiz até um reel tem um tempinho que eu seguro o halter na mão contrária, né? E deixo a outra perna apoiada no chão. Por quê? O glúteo médio, ele sustenta a pelve. Então, tem uma carga desse lado fazendo isso aqui, ó. Então, a força que eu tenho que fazer para manter isso em equilíbrio é uma força monstruosa. Então, é uma estratégia segurando o halter para estar equilibrando ali a pelve. E nisso, a gente consegue extrair a parte mais lateral, além do glúteo máximo também, nesse exercício. E o levantamento terra, sumô, por que eu botei ele em último? Porque, assim, tem muita gente que não consegue pegar pesado nesse exercício. Só talvez usando strap, aí pode ser uma estratégia que a gente consiga aumentar a carga. E tem muita gente que sente dor lombar. Mas é um excelente exercício também. Mas a técnica do terra, né? São poucas as pessoas que eu consigo ver pegando pesado nesse exercício. Então, por experiência própria, eu escuto pouco as pessoas falando assim, eu senti
bem o glúteo nesse exercício. Só com carga mesmo, com carga aí dá para sentir bem. Estão perguntando aí dos exercícios com caneleira, a gente já vai chegar lá. Mas eu acho que antes vale a pena a gente pontuar os principais erros desses 3 exercícios que a gente colocou aí com os principais construtores de glúteos. Então, Sim. começando pela elevação pélvica, vou fazer algumas considerações, depois você coloca aí as suas. Beleza. O principal erro que eu vejo que impede muita gente de evoluir é falhar na estabilização. Então, falhar no bracing. Porque se você não tem uma boa estabilização, você vai sentir a lombar fazendo o Certo. exercício. E aí, isso naturalmente é um fator limitante. Então, esse seria o erro número 1. O segundo ponto que eu queria pontuar não é um erro, mas é um detalhe que faz diferença, que é em relação à posição dos pés. Muita gente deixa os pés assim, paralelos. E a gente sabe que se a gente deixa os pés levemente abduzidos, a gente tem uma ativação maior da região do glúteo médio. Então, se você consegue colocar a mini band ali, seja abaixo ou acima do joelho, e faz essa abdução dos pés, isso também melhora muito a ativação de glúteo médio, e para a estética do glúteo, isso é uma coisa bem interessante. Sim. Sim, porque o glúteo médio ele é rotador externo, o glúteo máximo a musculatura ali em si do glúteo. Abdutora, rotadora externa, extensora. Então, assim, o que você falou, manter o pé em neutro, a gente tira um dos movimentos que essa musculatura faz. Então, a gente soma na elevação pélvica extensão e rotação externa e abdução de quadril. Então, são 3 movimentos ao mesmo tempo no exercício. Aí, foi o que você pontuou. Fazer bracing é importante, estabilização inicial, porque a gente precisa desse movimento acontecendo em bloco, para a gente atingir a musculatura. Tem algumas variações de movimento também, mas de começo a gente sempre prioriza estar com a cabeça queixo para dentro, para a gente estar, até por uma questão postural, né? Mas tem outras variações de movimento dentro do exercício também. Mas é basicamente o que você falou mesmo, somar os movimentos que o glúteo faz num movimento só. Força sempre no calcanhar, tá? Exatamente, força sempre no calcanhar. Exato. Vamos lá. Sobre agachamento búlgaro, o que você vê de erro, o que você tem de consideração? Primeiro, não é um exercício para iniciante. Já começa por aí. E não deixar a pelve despencar durante os movimentos de flexão e extensão, né? Esses são os erros principais. Porque quando a gente inclina essa pelve, a gente já começa a deduzir ali que tem uma fraqueza de glúteo médio, e não é por isso que não é um exercício para a gente passar de começo. A gente tem que sempre priorizar de início exercício bilateral, né? Para depois, posteriormente, estar usando o agachamento búlgaro, né? Mas é um excelente exercício. Pô, quem puder dar um relato aí sobre o búlgaro, pega bastante. Pega e cansa, né? Cansa muito. Beleza. O terra é um dos exercícios que mais o pessoal na consultoria tem dúvida, né? Então, normalmente, o pessoal demora 1, 2, 3 semanas aí para estar conseguindo acertar a técnica. E, normalmente, o principal erro é que o pessoal acaba envolvendo muito o joelho na realização do movimento e acaba virando um agachamento. Barra baixa. Então, o levantamento terra é um exercício com predominância de quadril. Então, justamente por isso que ele é muito bom para o glúteo, porque ele trabalha o glúteo em uma grande amplitude de movimento. Mas a partir do momento que entra muito o joelho na jogada, você acaba tendo uma divisão maior e vira no agachamento. Então, claro que trabalha glúteo, mas não tanto quanto no sumô. Quando a gente usa o quadril, né? A gente usa o quadril jogando esse tronco bem para frente, a gente domina muito no quadril. Então a tendência de a gente atingir o glúteo é bem maior. Aí foi o que você falou, se a gente usa o joelho, a gente cria uma divisão que vai ficar ainda maior para o quadril, mas vai ter muito para o joelho também. Aí com isso a gente pode atingir bem o quadríceps, né? Que não é o que a gente quer. Certo. Vamos lá. Indo para o próximo ponto, vamos chegar na parte dos isolados. Mas antes, vale a pena a gente falar que o glúteo ele é o músculo mais forte do corpo, se a gente avaliar por centímetro cúbico. Então, de força bruta, o quadríceps é um dos mais fortes, mas relativamente falando, de acordo com o seu tamanho, o glúteo é o músculo mais forte.
Isso significa que ele aguenta muita carga. Então, tem exercícios que a gente chama de, entre aspas, construtores, né, e de lapidadores. Então, alguns a gente vai explorar muita carga e outros nem tanto. E o glúteo, ele aguenta tanto muita carga e muito volume. Então, é interessante a gente estar explorando uma gama diversa de exercícios. Então, nessa parte de construção, vão entrar os exercícios mais básicos, como elevação pélvica, que a gente falou, o levantamento terra, que é um pouquinho mais avançado, mas dá para entrar também, o agachamento, certo? A partir do momento que a gente já tem um bom volume de glúteos, a gente começa a lapidar essa musculatura. E como eu pontuei, aguenta bastante carga e bastante volume. Então, é inclusive uma estratégia interessante treinar glúteos mais de uma vez na semana. Você pode treinar tanto com quadríceps, pode ter um dia isolado para treinar glúteo, porque é uma musculatura que responde bem a uma frequência maior. Então, nesse sentido, os exercícios isolados são muito bons para complementar o volume de treino. E aí, queria agora aí que tu comentasse um pouquinho sobre os isolados de forma geral. Sobre exercício com caneleira, exercício no cabo, se é melhor extensão, se é melhor abdução de quadril, qual que é a diferença entre eles. Então, assim, dentro de uma visão, né, cinesiológica e biomecânica, que a gente pode falar assim, nenhum exercício é melhor que o outro. Todos se complementam, certo? Mas se eu fosse escolher o melhor isolado, Matheus, se eu fosse escolher o melhor isolado, seria a extensão de quadril com extensão de joelho. Porque com pico de contração ainda, porque nesse exercício a gente consegue atingir o glúteo máximo e retirar a participação das musculaturas, como a gente falou no início da live, né? Que participam do movimento ali para atrapalhar, né? Os isquiotibiais e os adutores, que é aquele coice mesmo, na polia, né? Então, para mim, esse é o melhor isolado que tem, mas foi o que eu falei. Todos os exercícios isolados, nenhum exercício é melhor que o outro, todos se complementam. Então, com a abdução a gente vai atingir mais a parte superior do glúteo, com a extensão a gente vai atingir o glúteo, mas vai ter mais participação das musculaturas vizinhas, né, que participam do movimento, mas todos se complementam. Então, a gente consegue, com os isolados, atingir a parte mais baixa, né, onde as meninas reclamam muito da bananinha, né, aquela parte mais baixa do glúteo. Então, é um movimento da inserção para a origem do músculo. Então, é interessante a gente estar usando, sim, os isolados aí para fazer um formato final da musculatura. Certo. Cara, um exercício que é um exercício muito poderoso, que eu acho que é uma de utilidade pública que a gente fala aqui, até para que as pessoas percam o preconceito e o medo de fazer, é a cadeira abdutora 45. Você pode falar dela para a gente um pouquinho? Então, olha só. Eu trouxe até aqui, cara, 3 setas, tá? Ó, para facilitar aqui. O cara veio preparado, trouxe seta, porra. Vai ser difícil o pessoal entender, mas vamos supor aqui, ó, a força resultante tá aqui no meio e aqui essas duas forças a gente chama de forças coplanares, né? Então, assim, quando a gente muda onde está a perna no movimento, a gente muda a solicitação no músculo. Então, quando a gente está na cadeira, cara, a gente fica a 45 graus. A perna fica mais ou menos assim, ó. Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer. Assim, Mostra ó. com o braço assim, ó. Mostra com o braço, pra vai entender. Fica mais ou menos assim. Assim, ó. Então a perna tá aqui e a gente faz a abdução assim. Ficou melhor, né? Ficou. Então, E aí, pra fazer isso... com esse posicionamento, a gente consegue atingir o glúteo médio, fibra média e fibra inferior. Aí a importância disso é para a gente conseguir equilíbrio durante o agachamento e além de estar modelando a parte lateral ali do glúteo. Então, é um exercício polêmico. Já tive muito problema com ele. Com certeza você também. Já tive muito problema com ele, mas ele é fundamental e é muito diferente do que você está fazendo ali sentado no banco mesmo. Né? Tem até máquinas específicas para isso, mas é muito difícil ver em qualquer academia a 45 graus. Né? Para deixar claro e a diferença para o pessoal, a cadeira abdutora é aquele exercício que você abre as pernas. Quando você faz ele sentado da maneira tradicional, entra muito mais glúteo máximo na jogada.
e glúteo médio não entra tanto. E por que que é importante que entre glúteo médio? Porque o glúteo médio é uma musculatura que normalmente fica esquecida ali, ele fica por baixo do glúteo máximo, fica esquecida, e ele tem uma ação importante, tanto para o equilíbrio da pelve, uma função funcional importante, e também uma função estética. Então aquela voltinha do glúteo que dá um desenho harmônico ali para a musculatura, vem por essa questão do glúteo médio. Então a gente utilizar esses exercícios específicos para estar lapidando a musculatura é bem importante. Exato. Exatamente. Vamos lá. Queria que você falasse agora sobre aspectos psicológicos. A gente comentou aí que é importante carga para desenvolver glúteo, né? Mas a gente sabe que muita gente ainda tem medo de carga, principalmente as meninas, não é? O que que você observa? Eu tive problema essa semana com isso. Eu falei. Tem uma aluna que eu treino e falei, olha, você tá se enganando. Por quê? Às vezes, elas não sabem do tamanho da força que elas têm, cara. O grande lance é esse. Então, às vezes, elas olham assim, cara, como é que eu vou pegar isso tudo? Mas elas conseguem pegar. Elas conseguem pegar. E como a gente falou, o glúteo ele é uma musculatura que demanda muita carga. Tem que ter carga para desenvolver esse músculo. Tem que ter carga. Então, falando de aspecto psicológico, tem que entrar na mente. A gente tem que entrar na mente, tem que encorajar, tem que fazer as progressões, né? Que a gente sempre fala para estar, nem que use 2 em 2 quilos, né? Para a gente estar conseguindo ali até chegar, dá para chegar até, por exemplo, 150 quilos numa elevação pélvica, até mais. A gente já tem muitos exemplos aí. É um parâmetro legal, que eu acho que é bacana o pessoal ter, é que na elevação pélvica tem que pegar pelo menos o seu peso corporal. Então, Isso. abaixo que isso não é aceitável, tanto para 3 vezes meninos seu quanto peso para corporal. meninas. Isso. Né? A partir do Três peso vezes. corporal ali já é um número interessante. E é importante a gente pegar esse gancho da carga, porque, primeiro, muita gente se subestima, né? Não pega de fato a carga que consegue pegar. E é muito É. importante que haja essa educação de treino, a pessoa conseguir de fato identificar a carga que ela vai utilizar em cada exercício. Então, na consultoria, por exemplo, a gente não passa a carga para a pessoa porque não teria como a gente fazer isso. O que a gente faz é passar zonas de repetições, por exemplo, vai fazer elevação pélvica entre 8 e 12 repetições e vai ensinar a pessoa a chegar na falha ou próximo à falha dentro daquela zona de repetições. Isso permite também que ao longo das semanas a pessoa vá fazendo progressão de carga. Então a carga que a pessoa inicia o trabalho ali na primeira, na segunda semana, não é a carga que ela termina na quarta, quinta, sexta semana de trabalho, apesar da margem de repetições ser a mesma. Então a pessoa se desafiar, a pessoa fazer progressão de carga, né? Eu fico brincando, treinar como se sua vida dependesse disso, é o que vai trazer o resultado Exato. estético que a pessoa quer. Fala aí. Então, e por experiência própria, dá pra mudar a carga de semana após semana. Dá pra estar evoluindo a carga de semana após semana. Então, sei lá, você começou pegando 80 quilos totais na elevação pélvica. Na próxima semana, dá pra pegar 82, 85 talvez. Então, tem experiências de algumas meninas que conseguem fazer isso. Não são todas, mas a grande maioria. E aí vai entrar um ponto importante, que é o aspecto nutricional. Então, Exato. muitas vezes também a menina quer desenvolver glúteo, mas fica com medo de comer. E se ela não come, ela não tem glicogênio. E se ela não tem glicogênio, ela não consegue Tem sustentar força. uma boa intensidade de treino, ela não consegue se recuperar bem entre um treino e outro. Então, esses dois aspectos, tanto levantar a carga e comer, são duas coisas que a gente precisa trabalhar bastante na cabeça para tirar essa ideia de que comer muito engorda. O que engorda é você comer mal. Então, pasta de amendoim, por exemplo, é um alimento que muita gente enche aí a barriga de pasta de amendoim sem medo nenhum, né? Só que, por exemplo, se a gente pega 50 gramas de pasta de amendoim e 50 gramas de doce de leite, em doce de leite a gente vai ter metade das calorias da pasta de amendoim. E o pessoal come muita pasta de amendoim, mas tem medo do doce de leite, por exemplo, que é uma boa fonte de carboidrato que poderia tranquilamente entrar como um pré ou como um pós-treino, né? Exerceria ali um bom efeito
tanto para otimizar esses estoques de glicogênio e também para dar uma boa recuperação de treino, uma boa qualidade de treino. Por outro lado, a fase de amendoim, além de ser muito mais calórica, é uma fonte de gordura. Então, não é, por exemplo, um bom pré-treino você comer fase de amendoim, porque a gente sabe que a gordura, ela tem uma digestão mais lenta. Demorada, Então, sim. exatamente. Então a pessoa vai treinar com comida na barriga ainda, com a sensação de estar cheia ainda, e isso não favorece, né, que ela treine com qualidade. E aí, stiff e lombar, principais erros. Pô, ó, não perceber, não perceber o momento que o movimento sai do quadril e vai para a coluna. Qual o nome dessa menina aqui? Sueli. Sueli. Então, eu fiz um Reels no meu Instagram que eu explico muito bem isso. Tem um momento que é clássico. A galera desce demais, passa a barra além do joelho. E nesse momento ali, se a gente ficar perpetuando isso, anos após anos, vai dar ruim. Vai dar ruim. Não tem lombar que aguente isso. Ainda mais dependendo da carga que você estiver pegando. Então, perceber esse momento que sai do quadril e vai para a coluna no stiff é a grande chave para a gente estar acertando ali no movimento. E não esquecer, alongar a musculatura posterior da coxa, porque ela é fundamental para a gente estar conseguindo amplitude de movimento e segurança na execução. Perfeito. Bom, tem algumas perguntas aqui. A maioria a gente já respondeu, mas eu vou botar aqui na tela só para gente pontuar, beleza? E aí a gente ir finalizando aqui a nossa live. Então vamos lá. Melhor exercício isolado. Tem umas perguntas aqui depois, Matheus, que me fizeram que eu acho que depois eu te falo. Vai, pode falar. Tá. Melhor isolados ou multiarticulares? Bate-bola rápido. Os dois se complementam. Não tem melhor. Para construir multiarticulares, para lapidar os isolados. Certo. Fala aí, manda uma pergunta sua aí que te mandaram. É muito boa para você. Eu anotei aqui. Para não perder glúteo estando em déficit, aumenta o volume de treino? Então, normalmente não, porque se você aumenta o volume de treino numa situação de déficit calórico, você vai provavelmente abrir mão de carga, você vai abrir mão de intensidade. Então, durante o déficit calórico, prioriza-se manter o volume, né, ou até diminuir o volume, mas mantendo a intensidade. Então, a gente sabe que para fazer a manutenção de um músculo é muito mais fácil do que construir músculo. Então, só para colocar isso em números, por exemplo, até com 1/3 do volume, a gente consegue manter a musculatura. Então, por exemplo, se você vem lá durante 8 semanas fazendo 30 séries para glúteos, e daí você diminui essa quantidade por 1/3, ou seja, você passa a fazer 10 séries, você consegue ainda manter aquela musculatura desde que você sustente a intensidade, entendeu? Então, isso é uma coisa importante também. Tem que ter muita maturidade. Sim, sim. Quem está fazendo. Sim. Por isso que o acompanhamento faz toda a diferença. Tem uma pessoa ali falando, não, faz isso que vai dar certo, entendeu? E aí, nesse sentido, né, vale a pena a pessoa abrir mão de número de séries para conseguir sustentar a carga, né? E aí, em déficit calórico, a gente vai ajustando essas questões. A gente vai, abaixa um pouquinho o volume, tenta manter a intensidade e ver como a pessoa responde. E de acordo ali com os feedbacks, a gente vai fazendo os ajustes necessários para conseguir entregar o resultado esperado. Perfeito. E a outra pergunta, a gente foi sobre o top 3 melhores exercícios, fizeram essa pergunta, e como resolver a depressão trocantérica. Perguntaram aqui também. Quer que eu fale? Eu posso falar. Então vamos lá. O que acontece? A depressão trocantérica, ela é como se fosse um vácuo que tem do lado do quadril. E não necessariamente tendo esse vácuo, existe uma depressão trocantérica. Mas a gente, durante a avaliação postural, a gente percebe, né, que é como se fosse, vou pegar a setinha de novo aqui que vai facilitar. Pelve equilibrada, tá vendo? Em azul. E uma das pernas, de esquerda, direita, ela tá bem assim, ó. Então esse lado aqui,
é onde tem o quadril, a pelve abduzida. E desse lado aqui aparece a depressão trocantérica. Então, o que a gente precisa fazer para estar melhorando? Treinar muito bem panturrilha, caprichar no alongamento dos adutores e na musculatura posterior da coxa. E, futuramente, preencher esse glúteo de carga. Certo? Então, é uma das 3 intervenções interessantes aí para a gente estar melhorando esse aspecto aí. E, como eu falei, nem sempre tem, porque tem uma oscilação do lado do quadril, tem uma depressão, certo? Então, é importante a gente se atentar a essas 3 dicas e não se neurar pela essa oscilação que tem do lado do glúteo, que nem sempre é uma depressão trocantérica por conta disso. Perfeito. Tem mais alguma pergunta aí? Não, finalizou. Tá. Acabou. Deixa eu ver aqui. Acho que não. Secar a gordura dos glúteos é mais difícil que a do resto do corpo ou gordura é tudo igual? Depende de quem a gente está falando, porque isso envolve aspectos hormonais. Então, a mulher, por exemplo, por ter uma predominância estrogênica, ela tende a acumular mais gordura na região do quadril. Então, normalmente, essa gordura da região do glúteo é uma das últimas que vai embora, tá? Mas, tirando esse aspecto hormonal, né, a gordura do glúteo é uma gordura como qualquer outra. Mas, mulheres, no geral, têm uma dificuldade maior em estar secando essa região. E aí é isso. Então, se a gente pudesse resumir, basicamente, então, primeiro ponto, explorar a diversidade de exercícios, que o glúteo é um músculo grande, com fibras em diferentes direções, então essa diversidade é importante. A gente fazer a avaliação postural para encontrar os desequilíbrios musculares que podem estar inibindo a ação do glúteo, e isso é muito comum. A gente consegue identificar isso, por exemplo, na elevação pélvica, quando a pessoa faz e não sente o glúteo, mas sente posteriores de coxa e quadríceps. A escolha dos exercícios é muito importante também, né? Então, agachamento e leg press não é o suficiente para desenvolver glúteos. Então, é muito comum a gente ver meninas que já têm uma coxa boa, um quadríceps bem desenvolvido e quer dar ênfase em glúteo, mas fica agachando e fazendo leg press. Isso não vai resolver. Precisa explorar mais exercícios, precisa colocar exercícios isolados para complementar o volume de treino. Indo, próximo ponto, volume de treino, né? O glúteo aguenta muito volume e muita carga de treino. Então, utilizar os multiarticulares para construir o volume e utilizar os uniarticulares para lapidar a estética do glúteo. E, minha última consideração, comer sem medo de ser feliz. Então, se você quer treinar bem, se você quer progredir carga, se você quer hipertrofiar, você precisa comer carboidratos, sem medo de ser feliz. Claro que você tem carboidratos dentro de uma quantidade e de uma qualidade racional, né? Você não vai sair comendo açúcar, mas você precisa perder esse medo de comer. E suplementar também. Então, por exemplo, a creatina é um suplemento com alto grau de evidência e que ajuda muito no aumento de força muscular e que pode estar contribuindo aí para o desenvolvimento de glúteos. Então, as mulheres principalmente ainda têm aquele mito de que creatina pode dar celulite, pode dar pedras rins, incha, engorda. A gente sabe que isso não é verdade. A creatina não tem nenhuma contraindicação para pessoas saudáveis e é um suplemento que só traz benefícios, só vai melhorar a qualidade do seu treino, a qualidade da sua recuperação e vai melhorar a estética do seu glúteo. Só para apontar uma coisa que eu acho que vale a pena, que é essa questão da retenção. Ah, mas creatina retém água? Retém. A creatina é uma substância osmoticamente ativa. Então, quando ela entra na célula, ela leva também uma molécula de água junto. O que isso significa? Que seu músculo fica mais hidratado. Então, seu músculo fica maior. Ele fica com um aspecto que está mais cheio, mais definido. Então, essa retenção intracelular de água é uma retenção top. É uma retenção que você quer. O que você não quer é a retenção extracelular, que vem através aí do excesso de carboidrato, excesso de açúcar, excesso de alimentação ruim, de modo geral. Beleza? Fora que a performance no treino não aumenta demais, né? E muda muito. Então, é super válido, né? O uso da creatina no treinamento de força. Suas considerações finais. Agradecer aí pela presença de quem esteve.
E vamos marcar próximas, né? Dá pra gente expandir muita coisa aí. A gente pode estar falando sobre outros assuntos. Quem puder dar uma ideia pra gente também, pra gente estar voltando aqui mais vezes. E é isso. Então, Show? beleza. Valeu, João. Tamo junto. Tamo Tudo no junto. improviso, como sempre. Tudo no improviso. Gabigol e Nada Bruno combinado dá Henrique. certo. É, É dupla isso aí. dinâmica. Valeu, cara. Valeu, cara. Tamo junto. Até mais. Até a próxima aí. Valeu. Até mais. Valeu.